de fato, o medo do risco que o procedimento tem com relação à morte, né, a perda da vida, é um dos fatores que mais bloqueiam pessoas que precisariam fazer os procedimentos chamados cirurgias bariátricas, cirurgias para redução de peso, de fazê-lo, né? O medo, então, precisa ser melhor esclarecido, porque não há uma razão real para esse medo. As cirurgias bariátricas, elas são cirurgias bastante complexas, feitas numa população de pessoas também já com riscos importantes, né, com alterações importantes da sua saúde. Então, tudo isso cria a percepção, inclusive no meio médico, de que estas cirurgias são cirurgias de alto risco. O risco de um procedimento cirúrgico sempre depende ou dependerá de 3 fatores distintos. Depende do médico e da sua equipe, depende do paciente e as suas doenças, as suas comorbidades, depende do hospital onde o procedimento deve ser realizado, ou seja, a infraestrutura hospitalar. Quando a equipe médica, né, e a equipe que acompanha o médico, anestesistas, enfermeiros, circulantes de sala, etc., é uma equipe muito afinada, bem treinada. Esse médico fez, durante bom tempo da sua vida, cursos para se especializar nessa área. Ele está muito bem atualizado, participa dos congressos nacionais e internacionais. É um médico que adquiriu as habilidades técnicas. Então, esse médico provavelmente é capaz de oferecer, do ponto de vista do médico, uma cirurgia com risco muito baixo. O paciente, por outro lado, se ele tiver doenças que impliquem em risco aumentado de morte no procedimento cirúrgico, então ele está, por exemplo, com diabetes descompensadíssimo, ele está com a pressão alta muito alta, ele tem outros problemas respiratórios, tem uma insuficiência respiratória, então esse indivíduo não pode ser operado neste momento. Esclarecendo já que cirurgia bariátrica, portanto, não é uma cirurgia de urgência. Esse indivíduo deve ser preparado para que estes riscos altos que a saúde dele alterada produziria, sejam estes riscos corrigidos. Então a sua pressão tem que ser melhor controlada, a sua glicemia, se você for diabético, não pode estar acima de 150, ela tem que estar de 150 para baixo. Então você vai preparando esse indivíduo, né? Se ele tem uma enorme insuficiência respiratória, não consegue andar meia dúzia de passos, já sente falta de ar, ele não pode ser operado nessa situação. Ele teria que, às vezes, perder peso para melhorar a função respiratória, né? Enfim, coisas que envolvem o preparo do indivíduo. Eu, às vezes, observo nessa avaliação pré-operatória que o paciente, por exemplo, tem um fígado gigante porque está muito gordo este fígado, então é um fígado que vai atrapalhar tecnicamente a cirurgia. Então eu recomendo e ajudo ele a perder peso antes do procedimento para que esse fígado diminua de tamanho e facilite tecnicamente a cirurgia. Enfim, o preparo do paciente quando ele tem fatores de saúde que implicariam no aumento de risco. E a infraestrutura hospitalar, você não deve fazer uma cirurgia complexa desse tipo num hospital que não ofereça condições adequadas, né? Salas cirúrgicas amplas, com todo o equipamento de primeira linha. Se houver necessidade de uma UTI, que seja uma UTI muito bem equipada, por pessoas, né, competentes e por materiais. Enfim, a infraestrutura hospitalar também conta bastante nesses casos. Mas eu gostaria então de deixar bem claro para os pacientes que, com equipes bem preparadas, hospitais de ótima infraestrutura, o paciente bem preparado para o procedimento cirúrgico, sem pressa nenhuma, né? Não pode ter pressa nesse preparo, o risco se torna muito baixo, a ponto de se dizer que é um risco tão baixo quanto fazer uma cirurgia de vesícula.
talvez mais baixo do que fazer cirurgias plásticas do tipo lipoaspiração, de grande porte, assim por diante. Mais baixo do que cirurgias que muitos obesos que não operam acabariam necessitando fazer no futuro, são cirurgias ortopédicas, pela destruição das articulações no joelho e no quadril. Às vezes eles precisam fazer colocação de prótese, tanto no joelho ou no quadril. Então todas essas cirurgias, estente coronariano, todas essas teriam riscos maiores do que a própria cirurgia bariátrica bem conduzida nos termos em que eu disse. Nesse slide que vocês podem visualizar, há uma revisão extensa da literatura produzida por um médico muito famoso entre nós bariátricos, que é o Dr. Backwald, que é um cirurgião americano. Então, numa meta-análise de vários trabalhos que ele encontrou na literatura, você percebe aí que a taxa de mortalidade é muito baixa. Ela varia de 0,1% a 0,3% no geral. Nos Estados Unidos, há alguns anos, criaram-se centros considerados muito especializados para essa cirurgia, então são chamados centros de excelência em cirurgia bariátrica. A taxa de mortalidade é 0,2%. Então isso é realmente muito baixo. Inclusive, quer dizer, você fica até impressionado, porque realmente são cirurgias bem complexas. Então, como é que conseguimos hoje, né, obter taxas de mortalidade tão baixas, né, muito abaixo de 1%, 0,2%, 0,1%. A minha própria estatística, com muita alegria eu apresento aí para vocês, é 0,02%. Então, de qualquer forma, então, fica desmistificado o mito de que a cirurgia bariátrica hoje, principalmente feita pela abordagem videolaparoscópica, né, por aqueles furinhos, ela é realmente uma cirurgia bastante segura. Não se iludam, portanto, não se iludam, porém, com o fato de que em locais muito adequados, cirurgiões bem preparados, a taxa realmente é muito baixa. Mas isso pode não ser verdade se você não tomar cuidado nas suas escolhas de cirurgião, de equipe, de hospitais e etc.